Fala galera, Antônio por aqui, beleza? Quarta aula aí da série sobre polimorfismo. Nas últimas 3 aulas a gente criou ali a nossa struct de evento, né? Passando ali um generic. Aí logo depois a gente criou a nossa trait de processável, depois a gente lidou ali com trait bounds e na última aula a gente construiu a pipeline. Tá tudo funcionando, só que dá uma olhada aqui nesse código. Eu tava aqui, acabei de subir para o GitHub, né, as alterações, eu olhei e falei, nossa, cara, isso aqui tá horrível, né? Tá tudo em um arquivo só, structs, traits, implementações aqui, funções soltas, testes, né, aqui no final do nosso arquivo. E tá tudo junto e misturado. Eu não gosto de código assim, tá me incomodando bastante e também tá ruim da gente progredir aqui nas aulas, né? O assunto sobre polimorfismo, ele acaba sendo bem complexo e mais longo, então eu decidi ter um pouco de tempo aqui para que a gente consiga organizar essa bagunça toda que a gente está criando. A primeira metade aqui dessa aula vai ser basicamente a gente reorganizando o projeto inteiro. Vai ser bom porque a gente vai voltar naquela nossa aula de organização e estrutura de projetos, então vocês vão ver na prática como que vai funcionar isso aqui, como que eu vou organizar esse pequeno projetinho aqui chamado Event Processor. Então, vamos lá, vamos botar a mão na massa aqui e começar essa organização. E, obviamente, né, na segunda parte da aula aqui a gente já vai tratar sobre super traits. Então aqui, olha que interessante, hoje a gente tem somente, a gente começou o projeto aqui com a library create, então a gente só tem esse arquivo dentro do projeto. Ele tá, deixa eu até checar aqui, com 233 linhas, né? Tudo aqui dentro desse mesmo arquivo. Ele vai ter aqui, cadê? Deixa eu procurar aqui nosso struct aqui de evento, que provavelmente, ó, tá até difícil de achar as paradas aqui. Tá aqui, tá lá embaixo dessa função principal. Então a gente tem essa struct aqui de evento. A gente tem também nosso enum, que eu acho que tá lá para cima, nosso processamento, resultado aqui. A gente vai ter a nossa trait processável aqui, né, que a gente criou algumas aulas atrás. A gente também tem struct aqui de log de payload, métrica payload, alerta de payload, implementações aqui, né, de todas essas structs que a gente tem também, né, e também das nossas traits, de trait bound, enfim. Tá tudo aqui bagunçado, eu tô bem incomodado com isso. Tá funcionando, nossos testes estão passando, mas imagine o seguinte cenário, né? Amanhã você vai precisar adicionar um novo payload, e aí onde você coloca nessa bagunça aqui, já fica um negócio cachorrada, né? Então, assim, para a gente relembrar também a nossa aula aí sobre arquitetura de projetos, a regra sempre que eu deixei para vocês começa simples e aí você organiza quando o código realmente pedir para você. E aqui, para mim, o código chegou o momento que ele está pedindo. Então, vamos fazer a vontade do código, né? Vamos organizar isso aqui. Então, pensando aqui no nosso plano de reorganização, eu não quero complicar demais, mas eu quero também deixar ele bem estruturado para que vocês entendam como que funciona normalmente um projeto, que ele vai tomando forma e como você pode organizar ele de forma mais robusta, né? Então, o que eu estou pensando em fazer? A gente manter, né, essa lib, né, como sendo a raiz do nosso projeto, né, onde vai expor todos os nossos módulos. Eu também quero ter e trazer para cá uma binary crate, né, ou seja, trazer um main para gente que vai ser o ponto de entrada do nosso programa. Aí eu vou separar da seguinte maneira, né? Eu quero ter aqui, por exemplo, eu vou começar já explicando e vou criando aqui os arquivos que vai ficar fácil para vocês entenderem na hora que eu começar a escrever o código ou transpor o código para lá. Então, o que eu quero ter aqui? Eu quero ter o arquivo que vai ser o evento, né? Esse arquivo evento, o que ele vai ter, né? A gente vai trazer para dentro dele a nossa struct de evento e talvez a gente traga também... deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que dá para a gente trazer também esse enum nosso aqui. Beleza? A gente leva lá para dentro de evento, que faz sentido tá lá, né? Aí, que mais que eu quero fazer? Eu quero ter aqui também um arquivo aqui que eu vou chamar de traits, por exemplo. E traits, eu consigo reunir todas essas traits ali dentro. Então, tipo, vai ficar bem mais organizado, vai ter a trait processável. Se a gente trouxer aqui traits futuras nas próximas aulas, a gente já consegue transpor lá para dentro. Eu também vou deixar separado aqui, né, faz sentido, né,
a gente ter aqui a pipeline em um único módulo, né? Então, a gente vai ter o arquivo aqui que vai ser o módulo responsável pela pipeline. E aí, eu também vou trazer um módulo só para os payloads, beleza? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui, ó, payloads, e aí eu já vou dar já gerar ele como sendo um módulo, e aí a gente consegue criar cada payload bonitinho aqui, né? O payload de log, né? O módulo, quer dizer, do payload de log, aí a gente consegue também criar um módulo de métrica, né? Que a gente tem ali, e também a gente consegue trazer um módulo de alerta, ou seja, né? O nosso payload ali de alerta. Bom, isso aqui é bem o básico, né? A gente está separando, né, todas as responsabilidades aqui, né, em módulos. Então, cada módulo aí cuida de uma coisa e o lib, ele basicamente aqui vai servir como se fosse um índice, beleza? Ele vai só declarar e reexportar aí tudo que a gente precisa. Quem já me acompanha aí no open source ainda acaba lidando com alguns projetinhos que eu mostro ali em Rush, etc., acaba vendo que eu gosto de organizar o meu código dessa forma. Então, vamos fazer isso aqui passo a passo. Então, primeiro, eu quero começar aqui já de cara pelas nossas trades. Então, o que, que acontece? A gente tem as trades aqui, eu vou fechar ali a aba. O que, que eu quero pegar primeiro a nossa trade processável, né? Ou seja, é aquela trade que a gente consegue já migrar ela. Então, deixa eu procurar. Tá aqui. Então, eu vou basicamente copiar daqui. Vou colar aqui dentro do nosso módulo. Opa. E aí, eu consigo ir organizando. Beleza. Deixa ela aqui, depois eu vou conectar tudo com vocês. Eu vou só fazer migração de código aqui para ficar mais simples, né? Vou fazer de forma bem lenta, né? Para que vocês entendam. Logo em seguida, eu já quero fazer o seguinte, eu já quero extrair... Deixa eu fechar aqui essa trade, e aí eu vou extrair logo esse struct ali de evento. Que ele já tá, se eu não me engano, ele tá perdido aqui. Cadê? Ele tava... Senhor Jesus, ó. Então, beleza. Já vamos extrair aqui, né, evento e deixar montadinho tudo que a gente precisa para evento lá dentro de evento. Então, deixa eu só acompanhar aqui que a gente tem. Esse aqui eu não preciso, né? Tá, eu acho que aqui é o suficiente. Então, vamos colar aqui. Beleza. Eu esqueci de apagar ali a parte aqui da nossa trait de processável, mas eu já vou começar apagando ela aqui para não nos confundir, né? E aí eu já vou também apagar aqui o que eu já copiei de evento para ficar mais simples da gente entender. Tá vendo? Até para limpar aqui é meio confuso, né? Então, eu acho que é só aqui. Beleza. Vai ficar dando erro. Nosso código fazer o quê, né? Não tem muito o que fazer. Tá. Quando a gente finaliza, né, esses... Eu já acho que eu também já vou copiar todas as outras implementações que a gente tem para evento, porque, meu Deus, tá bem bagunçado isso aqui. Mas tá, deixa eu continuar migrando, que é mais simples, né? Que aí a gente volta e vê se ficou alguma coisa para trás. Já vamos pegar agora o nosso payload, vamos começar aqui por log, né? Log tinha bastante coisa, deixa eu fechar evento por enquanto. E beleza. Log, o que a gente precisa do log? Primeiro, eu já preciso do da nossa struct, né? Aí eu também vou precisar pegar. Deixa eu ver, cadê? A gente fez a implementação. Tem a info aqui, ó. Vai ficar dando erro, que ele não está encontrando a nossa trait, né? Normal. Beleza.
Então, deixa eu pegar aqui, show de bola, apagamos. Que mais que a gente precisa? Eu acho que tinha mais alguma coisa aqui para log. Aqui, processar e exibir. Essa é a principal que eu já vou passar o cerol nela também, porque ela não tá ajudando nada, né? Deixa eu ver mais o que. Tal. Beleza, isso aqui também vai. Nem precisava, né? Mas vamos mandar. Beleza. Então deixa eu só já limpar o que a gente tirou. Acho que a gente tirou o suficiente. Depois disso eu já quero migrar aqui, né? Como eu já fiz para log. Deixa eu só salvar o arquivo ali para não ficar... Já vamos abrir aqui métrica. Com métrica aberta a gente já começa a fazer migração aqui de métrica. Métrica é bem... Tanto métrica como alerta ali a gente fez pouca coisa. Então vai ficar mais simples. Cadê? Métrica. Então a gente migra aqui a nossa struct, beleza? Vou deletá-la daqui. A gente tem agora que pegar a nossa implementação. Tem uma import aqui para métrica, beleza? Então a gente faz essa cópia aqui e já era. Consigo limpar daqui agora. Com isso a gente já mata. Eu acho que não tem mais nada. Deixa eu só procurar aqui. Se tiver vai ser... não temos nada. Seria só teste ali. Agora também eu acho que é legal já pegar... Deixa eu salvar a métrica, né? Vamos perder aqui o que eu fiz. Vamos pegar aqui já alerta, né? Alerta não tinha... Eita, eu esqueci de copiar ali o nosso inampa dentro de evento, né? Eventos. Mas beleza, vamos copiar aqui nosso alerta. Que ele tá fácil. E aí a gente já volta ali e transpõe também a parte de evento. Cadê? Alerta aqui. Tá, acho que é isso. Confuso, rapaziada. Não podemos deixar nosso código chegar nesse ponto que fica ruim para trabalhar, né? Agora que a gente já fizemos a transposição aqui de todos os payloads, né? Eu já vou ajustar aqui o nosso módulo, né? Para ele fazer o export ali corretamente de todas as coisas. Então, o que a gente já precisa começar aqui, né? Passando a visibilidade. Então, vamos passar aqui logo de alerta, né? Deixa eu ver mais o que a gente tem. A gente tem que passar de log e layout. O teclado ainda tá me matando, né? E também vamos passar aqui de métricas, né? Métrica, na realidade, como eu chamei o módulo nosso. Beleza. Além disso, eu vou ter que pegar, né, fazer o uso, né, fazer a reexportação ali, né, utilizando o pub use, porque quem importar lá, tipo, payloads, log payload, não vai precisar saber o que internamente está dentro desse payloads, log payload, por exemplo, né? Então, fica mais simples a gente fazer da seguinte forma, né? Eu vou fazer aqui pegando do alerta e também, deixa eu pensar, na verdade é melhor eu abrir, né? Então vamos abrir aqui o alerta. Então beleza, eu vou ter aqui o alerta payload e só. Aí que eu já consigo pegar a info dele. Então beleza. Alerta payload. Show de bola. Aí também a gente precisa, deixa eu salvar isso aqui e já fechar esse alerta. A gente vai ter que pegar agora, fazer o reexport aí, né? Reexportar o nosso log também. Como eu sei que eles seguem o mesmo nome, né? Então já vamos fazer mais simples aqui, né? Então, pegar o log aqui, e aí log payload. Se der erro, depois eu corrijo, mas eu acho que a gente usou dessa forma. E aí também vamos pegar métrica payload. Beleza. Isso aqui já é o suficiente para funcionar. Ainda vai ficar dando
não tá nem... como que fala? Não tá nem com o nosso highlight bonitinho aqui. Por quê? Porque eu não tô, né, fazendo o export aqui para dentro da nossa lib, né? Mas isso aqui a gente faz depois. Deixa eu já extrair daqui também essa pipeline, né? Acho que já faz sentido. Então deixa eu já pegar aqui, que aí eu já consigo fazer essa migração aqui para dentro de pipeline, né? Perfeito. Agora a gente ainda tem que pegar, deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Aqui a gente tem as implementações, tá? Isso aqui vai para dentro de eventos, né? E vai estar de evento. Então eu já vou olha aqui. É bagunça, senhores, é bagunça, não é simples não. Agora eu já vou começar a brincar aqui dentro do nosso lib, cara, tipo, senão vai ficar complicado também sem usar nada, né? Eu não lembro de onde é esse display, esse format, mas é fácil de utilizar. Então, já vamos começar a trazer aqui dentro do nosso lib. O que a gente precisa aqui, né? Vamos começar pelo evento. Aí, logo em seguida, já dá para a gente trazer o nosso módulo, né, de payload. Agora, ele vai começar a entender e identificar, né? A gente também pode trazer payload, né? Eu deveria ter criado ele como payloads. Acho que fica mais fácil já renomear, porque isso aqui está no plural, né? Beleza. Vamos voltar aqui. Não está encontrando o nosso módulo. Por que será? Encontrou. Beleza. Agora vamos pegar aqui também a nossa pipeline, né? Vou deixar aberto isso aqui, porque senão eu não vou conseguir lembrar os nomes. Vai que, né? Tá, então, trazer pipeline. Também vamos trazer nossas trades. E vamos já reexportar os itens, né? Na raiz. Beleza. Isso aqui é só para ficar claro para vocês, né? Então, como que a gente faz isso aqui? A gente já fez ali dentro do módulo de payloads, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, né? Vamos fazer o pub use aqui primeiro, né? Vamos pegar nosso evento. Agora ele vai começar a reconhecer, vai ficar mais fácil, né, de fazer esse re-export aqui. Já vamos pegar os nossos payloads. Então, como eu sei que eu tenho vários payloads, né, eu já vou trazer eles encadeados, né. Só que payloads não reconheceu. Tá, eu vou... Por quê, né? Não entendi por que ele não reconheceu. Deveria. Vamos pegar aqui métrica, payload e vamos pegar log payload. Vamos ver o que ele vai dar de erro. Payloads ele não encontrou. Mas eu renomeei, pô. Pararam, tananã, tananã, tananã. Tá certo aqui, tá certo. Ah, tá. É porque tá com tudo privado, né? Eu não fiz a exposição dos módulos lá. Então, por esse motivo, por isso que é sempre bom vocês virem acompanhando a gente fazer isso manualmente, porque isso aqui é o dia a dia, né? Quando você estiver programando, é exatamente isso aqui que acontece. Tá, deixa eu ir alterando aqui e ver o que ele vai vir pedindo de modificação. Agora já vamos alterar aqui também, né, as nossas properties, né? Não tá achando a nossa trait aqui
processável, eu já vou corrigir isso aqui, né, porque eu acho que eu já consigo pegar ela agora. Então, deixa eu ver, cadê? Traits, e aí, processável, né? E com isso a gente consegue exportar. Beleza, só que o mesmo problema que a gente tem é que as nossas traits aqui não estão públicas, né? E aí como que a gente faz? Simples, né? Vou dar visibilidade para trait. Beleza, vamos checar aqui se está tudo ok. Beleza, agora eu já descobri aqui onde que a gente precisava ali do format, né? Então tá simples de resolver, né? Então, aqui mesmo no topo do arquivo, eu já consigo fazer aqui o nosso std e o nosso format. E a gente já faz esse import. Beleza, tá bonitinho. Log payload aqui, pelo menos, acho que tá fechado. Vamos confirmar aqui no... Ele ainda não consegue encontrar... Mas eu acho que esse problema aqui já tá vindo dos outros, né? Deixa eu já ajustar, né, todas essas... E aqui tem um erro, né? Tem um typo aqui. Deixa eu já ajustar a visibilidade, ó, porque tipo, só de ajustar aqui o log já tá ok. Então vamos pegar já aqui o alerta e vamos pegar a outra pra gente fazer, né? Então, vamos lá. Aqui a gente já sabe que é só passar como público, que a gente passa o pub aqui para dentro de mensagem e severidade. Até aqui tudo bem. Agora a gente precisa fazer o que, né? O import aí da nossa crate processável, ou da nossa crate. Tudo certo. Alerta já tá ok. E agora a gente passa para métrica, né? Então vamos pegar métrica aqui, mesma coisa. Passo o pub aqui tanto para o nome como para o valor. E a gente já faz aqui o import da nossa trait. Tudo ok também. Beleza. Agora eu vou só dar uma atualizada aqui, que ele ainda não está encontrando métrica. Será que eu errei alguma coisa aqui? Métrica payload. Qual que é a diferença, né, de log para métrica? Eu não estou conseguindo enxergar meu erro. Tá, como sempre, bom a gente dar um cargo check aqui. Cadê? Deixa eu dar uma checada. Beleza, ali dentro de lib tá o exibir com problema. Tarará, aqui vai ser payloads. Tá. Tá, eu vou fazer já um import aqui, de onde eu sei, né, que ele já tá reclamando. Deixa eu só olhar de novo aqui. Eu já ajustar a pipeline, né, porque a gente sabe aqui que a gente vai ter... Opa! A gente vai ter que usar aqui nossa trait. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A priori, não. Só preciso ajustar aqui também, né, nossa visibilidade, né, e evento, né, a gente também vai ter que pegar, né, então vamos pegar aqui evento, né. Beleza. Isso aqui já fechamos pipeline. Eu tô invocado aqui. Por que ele não tá conseguindo resolver esses dois módulos aqui? Porque, tipo, ele não consegue encontrar nem métrica e nem alerta. Mas eles estão aqui. Bizarro. E ele encontra o log, né? Não faz sentido nenhum. E tá certo. Mas beleza. Vamos continuar a migração aqui, que isso aqui vai se resolver. Deixa eu ver se ficou alguma coisa faltando aqui. Evento ficou faltando, né? Obviamente. Porque tá com pub aqui, mas a gente não passou o pub para dentro dos nossos atributos. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que tá faltando.
ser documentado, não, beleza, evento já está ok. Podemos fechar evento. Tanto o módulo de métrica como o módulo de alerta que não estão funcionando. Então, deixa eu dar uma olhada novamente, né? Que pode ser que esteja errado aqui. Eu acho que está bugado aqui, é meu LSP. Eu vou fazer um teste, né? Deixa eu fechar e abrir novamente. Normalmente não acontece isso aqui com frequência, mas, todavia, ó, tem algum problema aqui mesmo. Tem um swap aqui que tá me fraudando, mas eu acho que era isso mesmo. Tanto é que se eu checar aqui agora, vamos ver como que tá aqui nosso mod. Aí, ó, era isso mesmo, o LSP que tava bugado. Mas enfim, eu achando que era código, cara, eu falei, cara, não é possível, eu escrevi exatamente o mesmo nome do módulo, não tem como dar errado, né? Mas é assim, às vezes acontece. Com isso a gente já consegue, eu acho que ainda tem mais algumas coisas para limpar aqui dentro desse lib, né? Porque evento, se você checar, eu acho que eu não migrei tudo que eu deveria, né? Porque a gente tem aqui, ó, uma implementação aqui de processável, né, para a nossa struct aí de evento, que eu quero que implemente, né? Aliás, que o genérico implemente, ou melhor, né? Os métodos que são disponíveis somente quando o nosso genérico ali implementa processável, né? E isso aí a gente acabou não migrando para dentro de evento. Então, já vamos fazer isso agora, que agora é a hora, né? Então, deixa eu já pegar agora e abrir aqui evento. E lá no final do arquivo... Ih, caralho. Deu zica aqui na hora de copiar, hein? Tá certo. Beleza. Cadê eventos? Show de bola. Não encontrou a trait. Nossa, processável. Eu achava que ela já estava importada, mas aí não tem problema. A gente importa isso aqui agora. Zero pane. Deixa eu só ajustar essa formatação. Show de bola. Aqui sem problemas. Aqui sem problemas. Aqui deixa eu só salvar para ele. Eu tô com alguma coisa nesse swap aqui que tá me deixando pé da vida. Ficaram aqui também, se processar qualquer coisa, tipo, eu acho que a gente não tá usando esse método dos nossos testes, né? Então eu posso chegar aqui, só fazer um teste, ver quantas ocorrências a gente tem, só tem essa aqui mesmo. Mas isso aqui era um exemplo, né, que a gente estava utilizando aqui, tipo, só para mostrar realmente, né, como que a gente fazia ali para passar com essa sintaxe ainda inline. Eu acho que aqui nesse caso eu posso passar o serol nessa função, não vai fazer falta, né? Agora, a função de criar o evento padrão, obviamente ela faz sentido estar dentro do módulo de evento, né? Então, deixa eu só achar aqui também para não ficar desorganizado, beleza? A gente tem um enum de resultado, eu já posso lançar ela aqui. Beleza. Ele não encontrou aqui o nosso log payload, obviamente, né? A gente vai ter que importar ele também. Então, vou fazer aqui a importação do nosso log. Zero problema. E com isso agora, deixa eu pegar essa processar e exibir, porque isso aqui eu acho que dá pra gente mover. Aqui é o seguinte, processar e exibir, eu acho que faz sentido essas duas aqui. Eu vou mover tudo para dentro de evento. Essa processar e exibir aqui nem fazia muito sentido a gente ter lá dentro de evento, porque
a gente também criou só para exemplificar ali a utilização, né, de múltiplos bounds. E aí a gente vai ter que fazer agora o import aqui do nosso display. Primeiro eu já vou corrigir isso aqui, né, porque ele está olhando para algo que não existe. A gente já consegue fazer só o import nosso aqui do format display, né? E aqui a gente vai pegar da standard. Format, e aí, display. Beleza. Com isso a gente fecha evento. Agora, temos ainda nossos testes aqui, né? Eu posso deixar esses testes aqui, não teria problema nenhum. Deixa eu só confirmar como que tá nosso código. Tem uma main function ali que tá dando um errinho, mas a gente já resolve esse problema adicionando ali nossa function main nela, né? Mas é o seguinte, eu acho que já faz sentido talvez a gente mover esses nossos testes para dentro de testes, né? Porque da forma como tá, a gente ainda tá com todos os nossos testes ali, né? Tudo dentro do mesmo arquivo. Não teria problema nenhum, eu poderia deixar, né? Só para exemplificar para você, eu consigo chegar aqui e declarar só essa função main nossa aqui, só para ele parar de dar aquele problema, né? E aí, enfim, vai dar alguns erros aqui, né? De funções aqui não utilizadas, etc. Que são só warnings, né? Mas se a gente rodar aqui o nosso teste, né? Ele vai passar. Só que eu acho que interessante, talvez, a gente já migrar, né, esses testes. O que eu gosto de fazer normalmente, né? Eu, normalmente, tenho uma pastinha, né, que eu chamo ela de testes, beleza? Eu gosto de fazer assim. Eita, errei aqui, mas eu vou fazer o seguinte, vamos só renomear ela aqui, não vai dar. Então, vamos fazer o seguinte, vou deletar ela e vou recriar aqui, né, o diretório testes. E aí, com esse diretório testes aqui, a gente consegue criar, tipo, o nosso arquivinho que a gente quiser aqui, ó, teste. Vou criar testes.rs. Beleza. E agora a gente consegue fazer aquela migração. Vai dar também uma porrada de problema, obviamente, porque a gente tem que importar, né, tudo isso aqui. Mas vale a tentativa, né? Bom, coisas que a gente já precisa alterar aqui, né? Eu não preciso mais dessas instruções, única e exclusivamente, porque isso aqui só tem funcionalidade quando eu estou dentro do source, beleza? E aí, deixa eu só fazer aqui para ele formatar. Quando eu crio aqui, né, o arquivo dentro de testes, né, o cargo já se encarrega de identificar isso aqui para gente. E outro ponto agora é que eu só preciso fazer um import ali que a gente precisa, né, que é de evento. Basicamente, eu acho que tudo aqui está sendo de evento, né, e do log payload. Então, não é uma big deal aqui para nós agora. Então, como que a gente já pode fazer, né? Então, eu posso chegar aqui, dar o nosso use, aí eu chamo, né, o nome da nossa create, né? E aí começo a fazer um import. Eu vou fazer encadeado aqui, porque a gente precisa, né, de evento. Eu acho que a gente precisa aqui também de log payload. Deixa eu ver se a gente está usando mais alguma coisa. Não, só esses aqui. Beleza. Vamos novamente abrir aqui, checar, né, se tem algum erro ali do check, não tem nada. Vamos executar nossos testes. Ele executou normalmente. Então, com isso, a gente acabou limpando. Opa, pera lá, né? Eu não salvei aqui a nossa lib. Só para confirmar, beleza? E aí, vamos rodar nossos testes novamente. Show de bola, tá aqui nossos 6 testes, tudo rodando, tudo executando. E é isso, a gente conseguiu dar uma limpada muito boa, né? E deixou mais com responsabilidades melhor definidas aqui dentro do projeto, né? Para não ficar tudo muito bagunçado, tudo dentro do mesmo arquivo. Fica confuso tanto para vocês como para mim também aqui, para conseguir passar as aulas, né? E a gente poderia fazer isso de forma muito mais simples. Agora, vamos brincar o seguinte, porque tipo, a nossa
main aqui tá vazia, né? Eu acho que dá para fazer, eu acabei apagando aquela principal lá, mas dá pra gente brincar aqui, né? O que que a gente pode fazer? Eu vou tentar aqui gerar uma pipeline novamente, né? E aí, essa pipeline, a gente pode fazer da seguinte forma. Eu nem vou... Eu poderia tipar ela aqui, mas não vou anotar, não. Vou fazer o seguinte. Vou chamar o new dela. Ei, caceta. E aí, a gente vê que... Ué, pipeline tá privada? Será? Esqueci. Isso aqui que é bom, ó. Na prática a gente vai vendo. O pipeline não tá privada, mas por que ele tá acusando ela como privada? Única e exclusivamente porque os nossos métodos estão privados, né? Então, tipo, a primeira coisa que eu preciso alterar eu preciso deixar com que meu método new aqui, ele não fique mais privado, né? Então, ele vai ficar reclamando aqui para eu deixar criar um método default aqui, não tem necessidade nenhuma, né? Eu já vou adicionar aqui também como público e também como público para a gente ter essa visibilidade aqui dentro da nossa main, né? Tarará, tarará. Mas é isso, ele só tá pedindo agora a anotação do tipo. Lembra que eu falei para vocês na última aula, né? Eu normalmente gosto de utilizar já, né? Deixar anotado os tipos que eu preciso, mas em alguns casos o compilador consegue inferir para gente. Nesse caso aqui ele não conseguiu. E o LSP ainda do Rationalizer aqui pro Nelvin não é dos melhores, né? Ele é muito bom em relação a essas outras ideias, ele funciona muito melhor, mas ainda assim tem algumas coisas que são precárias. Então, para isso, a gente vai deixar aqui anotado. Esse aqui eu quero do tipo de log payload. Veja que ele já está fazendo um auto-import aqui para mim, então eu não vou ficar me preocupando muito com isso aqui com vocês. A gente vai pegar aqui também agora e já vai fazer o seguinte, vamos adicionar um evento, né? E aí a gente pode utilizar sempre daquela forma, né? A gente pode utilizar nosso evento ali com o new, né? Criar ele fora ou eu posso chamar ele aqui direto, né? Nesse caso aqui, eu já vou chamar ele aqui direto, né? Então eu vou fazer aqui um evento, né? Vou chamar o nosso new e aí eu vou passar aqui aleatoriamente, né? Um timestamp maluco aqui e vou passar o nosso log payload para ele, né? Onde a gente tem, né, como mensagem uma string, beleza? E aí essa string aqui, tipo, eu posso passar que o Rapina foi iniciado. Respeita meu amor pelo meu projeto, hein? Opa. E aí aqui no nosso nível, eu sei lá, a gente vai passar aqui que o nível é info, né? Então vamos passar aqui, ó, nível info. Beleza. Formata pra gente, tudo bonitinho, beleza? Zero erro. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou, sei lá, vamos facilitar as coisas aqui, porque lá na principal a gente só criou um evento, né? E aqui eu acho que faz sentido a gente ter dois, só que esse agora eu vou fazer o seguinte, ele vai ser aqui de um nível de debug. Isso que a gente tá melhorando o nosso projeto já, né? A aula já foi uma porrada de tempo aqui, ainda nem começou a aula eu explicar sobre super traits, mas é bom que a gente já tenha uma reorganizada no projeto. Eu vou botar isso aqui como request recebida, por exemplo. Show de bola? É isso, a gente já tem dois eventos aqui adicionados na nossa pipeline, e aí agora eu consigo fazer o seguinte, eu vou, sei lá, vamos processar, né? Então, vamos chamar a pipeline aqui. Oh, meu Deus, processar todos os eventos. Eu vou dar uma brincada, que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um print line aqui vazio, beleza? E aí, o que a gente vai fazer? Agora eu consigo gerar um novo evento, né? Vamos gerar aqui um alerta, né? E aí, vamos pegar aqui
gerar nosso evento de alerta, novamente, né? Timestamp qualquer aqui. Para o nosso payload, né? O que a gente pode criar aqui para o nosso payload? Vamos chamar nosso alerta payload. E aí a gente vai passar aqui na nossa mensagem, né? Que disco do DB está cheio. Ih, caceta. E aí, como severidade, isso aqui tem severidade alta, né? Vamos passar aqui 5, né? Beleza? Então aqui a gente já definiu o nosso alerta. E aí eu quero tentar, né? Vamos ver se a gente consegue trazer algum evento aqui, ó. Processar evento. Beleza. Com isso a nossa main está criada bonitinha, a gente está usando tudo que a gente definiu antes. Você vê que, tipo, o projeto tem que estar sempre organizado, mas isso vem com a necessidade que ele mesmo traz para a gente, né? Então você vê que o próprio projeto aqui, tipo, ele acabou pedindo, vamos organizar. Eu nem tinha planejado isso aqui, mas comecei a gravar essas aulas de traits, aí cheguei hoje e falei, meu Deus do céu, não tem como, né? Então a gente reorganizou isso aqui. Aí vamos primeiro, né? Rodar novamente nossos testes, ver se tá tudo ok. Vamos rodar o nosso cargo check aqui, tudo ok, beleza. Só esse warningzinho bem besta ali. E agora, o que a gente pode fazer? A gente consegue executar, né, a nossa aplicação. E aí tá aí, né? A gente tem um evento aqui, né, de info, né, que o Rapina foi executado. Se você vai ver, lembrar, né, que ele já chama pra gente o nosso resumo. Mesma coisa ele faz aqui da request nossa, né, recebida. E aí o nosso alerta é bonitinho, cara. É bom de você chegar aqui e ver as traits em ação, né, e executando exatamente aquilo que a gente pensou. Então você imagina, a gente tinha eu tenho alias para tudo, né? Eu digito exit ali, mas eu posso dar só o E ali, ele já fecha para mim. Bom, mas para você ver, a gente tinha tipo um arquivo único, a library create, 200 e porrada de linha, né? Então hoje a gente conseguiu, né, dividir o nosso sistema aqui de uma forma que a gente tenha, né, as responsabilidades todas separadas, bonitinho. Depois você vai olhar aí dentro do repositório, vai checar tudo que a gente tem, né? Você abre qualquer arquivo desse aqui, você consegue saber exatamente, né, o que tem dentro. Não tem tantas linhas assim, né? A gente tem casos aqui, por exemplo, que isso aqui que não está sendo usado porque a gente criou para fins de demonstração aqui, como que você poderia utilizar aqui, né, vários bounds combinados. Mas se não fosse isso aqui, a gente teria menos linhas e todas bem sucintas, né? Então, se você quiser adicionar um payload novo, fica simples de você ir ali adicionar. Quer adicionar uma trait nova? Fica simples de você ir lá adicionar, né? Então, você não acaba tendo que ficar procurando, sei lá, né, uma agulha dentro de um código aí com 300 linhas, né? Mas beleza. Agora que esse código aqui tá limpo, né? Vamos adicionar coisa nova, né? Que esse é o importante, né? Hoje, o que acontece? Imagine o seguinte, vamos olhar aqui, ó. Opa, deixa eu já fechar todas essas abas que estão aqui abertas. Vamos abrir aqui nossas traits. O que acontece aqui? Gente, meu Deus, todo o negócio, todo esse módulo do curso aqui que está falando sobre polimorfismo gira em torno de traits, ele é o menor arquivo que tem até agora, né? Mas o que acontece? Olha isso aqui, a gente tem as nossas traits, só que a gente só tem aqui a trait processável, né? Todo payload, ele ali, a gente já sabe que ele sabe processar. Só que o sistema cresceu, né? Ele já chegou ao ponto aqui que a gente teve que reorganizar. E aí a gente precisa, sei lá, de mais comportamentos, né? Então, digamos que eu queira que ele seja formatável, então eu quero que ele formate o evento, né, para diferentes destinos, sei lá, um JSON, às vezes plain text, né? Eu também quero que ele seja alertável, né?
Então, eu quero disparar notificações aí quando o evento é crítico e quando não é. E aqui vem um ponto aí especial, alertável. Depende do que? Ele depende de que, para alertar, né? Ou seja, para que esse evento seja alertável, ele precisa processar para saber o que, que é e formatar para poder enviar essa notificação, né? Então não faz sentido você alertar, por exemplo, sobre algo que você não sabe processar nem formatar, né? Então como que a gente consegue expressar essa dependência, né? Com super traits. Esse nome é muito bonito, mas é essa forma como a gente consegue fazer. E aí como que isso fica, né? Simples assim. Vamos lá, vamos começar definindo aqui mais uma trait. Eu já vou definir ela como pública, né? Deixa eu só fazer um teste aqui que eu fiquei curioso agora de uma parada. Não, beleza. Então vamos começar aqui com a nossa trait e ela vai ser a formatável. O que a gente precisa aqui de contrato para dentro dessa trait? Eu vou criar 2 contratos aqui. Primeiro, né? Que é para JSON. Então, digamos que esse contrato aqui vai ser para a gente só checar, né, realmente, né, se ele é formatável para JSON. E aí a gente retorna uma string, no caso. E a gente também pode criar aqui para texto, né? Plain text vai misturar aqui com inglês, não vai ficar legal. Então, vamos lá. Ó. Para texto. E a mesma coisa do contrato acima, né? E nesse caso a gente também vai retornar aqui a nossa string. Beleza. Agora a gente precisa implementar, né, para cada payload, né? Ou seja, a organização nossa aqui do nosso programa, né, funciona da seguinte forma, né? Então, ou seja, para cada payload desse aqui agora, eu vou ter que, né, fazer a implementação, né, para cada tipo. No caso lá do log, né? A gente chega aqui e consegue fazer o seguinte, deixa eu pensar o que a gente pode fazer, né? Eu posso fazer... Nossa, eu ainda tô chateado aqui com essa formatação, mas depois eu rodo depois não, né? Vamos fazer isso agora, né? Ajudar. Ele não formatou. Não formatou. Mas beleza, vamos seguir aqui, vamos criar a nossa implementação aqui. E aqui nesse caso eu vou usar até o meu autocomplete aqui. O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa fazer um bloco de implementação aqui de formatável, né? Para quem, né? Para log payload, né? E aí é isso que a gente tem. Agora a gente já sabe quais são aqueles 2 contratos que a gente tinha, né? A gente tinha um contrato lá para JSON, né? E para texto, né? Então vamos começar aqui para o nosso caso aqui de JSON, né? Então, ou seja, a gente precisa definir aqui a nossa funçãozinha. Eu vou começar aqui. Ele está até completando para a gente. Beleza, já me ajudou. Deixa eu só apagar isso aqui, que ele fez caca no meio do caminho. Normal, teclado novo, já expliquei para vocês. Eu prometo, pessoal, se você usar NVIDIA, hein? Não é que eu não sei, não. Beleza, então aqui o que a gente vai fazer? Vamos deixar só ele formatável, né? Então eu vou pegar aqui a nossa macro format, né? Linda, maravilhosa, e a gente vai passar aqui o format bonitinho aqui para ele poder trabalhar aí, no caso, com todos esses dados que a gente precisa, né? Então, pô, vamos imaginar aqui, né, tipo um JSON, né? Então, vou pegar aqui, né, tipo, né, acho que dá pra gente fazer assim, né? E aí a gente passa aqui, né, log, porque eu sei que eu tô dentro de log, né? Então, vou pegar aqui, nível. E aí a gente vem aqui e passa aqui o nível, né? E aí como que eu vou passar o nível, né? Aqui a gente consegue usar o placeholder, né? Perfeito?
Não vamos fazer isso aqui na mão, né? Aí a gente vai conseguir aqui pegar a mensagem, por exemplo. E aí, como que a gente vai pegar a mensagem? Mesma coisa, placeholder. Isso aqui tá chegando através do self ali pra gente, né? Beleza. E aí, agora vem o pulo do gato, né? Eita, pega. Aqui vem um pulo do gato, porque a gente fecha o nosso JSON, beleza? Fechando o nosso JSON, a gente vai fechar o nosso format, beleza? E agora a gente está livre para passar aqui todas as variáveis que a gente precisa. Aqui no caso, a gente precisa do nível e a gente também precisa da mensagem, beleza? Vamos só checar aqui se ele já está reclamando, né? Isso aqui é mouse, porque eu deixei aberto isso aqui, esqueci. Mas, enfim, isso aqui é muito interessante, porque aqui o Rationalizer já está falando para a gente, ó, tá faltando aí o paratexto, né? E a gente já consegue fazer ela de forma simples, né? Para texto é mais fácil ainda, né? A gente fazer esse contrato valer. Por quê? Ele já me deu a implementação quase que pronta aqui. A gente vai fazer novamente um format, só que nesse caso, para o texto, eu não tenho muita dificuldade, né? Tipo, o que eu preciso? Né? Eu preciso fazer aqui um placeholder só para pegar o nível ali, mais um placeholder aqui para a gente pegar a mensagem e acabou o rolê, né? Então, vamos pegar aqui, ó, nível e aí mensagem. Show de bola. Aqui dormiu. É isso aí. Bom, simples assim, a gente conseguiu fazer de forma... eu vou só para adiantar e não ficar tão longa essa aula, eu vou copiar isso aqui, porque a gente vai ter que fazer agora para métricas e também para alerta, né? Então, vou ter que, obviamente, né, editar bastante coisa, mas pelo menos é menos do que eu editar tudo, né? Nesse caso aqui é para métrica payload, para JSON, aí aqui nesse caso, né, vai mudar um pouquinho? Vai mudar um pouquinho. O tipo, o que é o tipo aqui? É uma métrica, né? Aí a gente não tem, né, nível, né? A gente vai ter nome, beleza? E aí a gente também não tem mensagem. A gente vai ter o que aqui nesse caso? Valor, beleza? E aí aqui tá simples, né? Como que a gente altera isso aqui para nome e aqui a gente altera para... Opa, fui demais. Para valor, beleza? Para texto, mesma coisa, né? Para texto ainda eu consigo fazer aqui só o seguinte, para ficar mais correto, né? Deixar essa métrica do jeito certo. E aqui, valor. Beleza. Que a gente já matou. Formatável ele não conseguiu achar aqui. Por quê? Vocês sabem por quê? Na realidade, é mais fácil só importar aqui. Não vou ficar usando tanto o meu autocomplete aqui, porque vocês estão, né, normalmente ou migrando para Rush, ouvindo ou começando do zero aí, acaba atrapalhando bastante o entendimento. Bom, ainda falta, né? Ainda temos, né, o alerta, né? A gente pode e deve fazer essa implementação dessa super trait lá para o alerta. Então, vamos abrir aqui o nosso módulo, né, nosso módulo de alerta, né, do nosso payload. E deixa eu ver se tá aqui, ó. Por isso que eu adoro NVim, né? E aí, nesse caso, a gente já sabe o que a gente precisa aqui. Deixa eu ver se ele coloca automático para mim. Não coloca. Mas sem problema a gente coloca isso aqui. Beleza. Agora, a mesma coisa aqui. A gente vai ter que alterar. Porque, tipo, a alerta... Primeiro, né? Não é um log. A gente também não tem, né? Nível, nesse caso, a gente tem o quê, né? Mensagem, né? E aí a gente tem aqui a severidade. Beleza?
Esse é o ponto que a gente vai ter aqui. Então, o que eu posso fazer? Mensagem já tem, né? Fácil. E aí, a gente passa aqui a nossa severidade. Show de bola. Ainda assim, para o texto eu ainda posso pegar o seguinte. Eu acho que vale a pena até a gente fazer uma brincadeira aqui. Eu vou copiar, cara. Isso aqui. Vou colar aqui. Só que ao invés de usar aqui a nossa macro de printline, né? Eu uso a do format. E aí eu só apago essa aqui. Deixa eu ver o que eu deixei errado aqui. Tá, beleza. Não tô retornando, né? Beleza, com isso aqui, você entendeu já, né, como que funciona a organização bonitinha em módulos, né, facilitando ali que cada payload agora passou a ganhar, né, formatável aí dentro do seu próprio arquivo, né, sem a gente precisar ficar, imagine como que ia ficar essa aula aí dentro só daquela lib, né. Mas beleza, falando de super trait, né, que é o conceito novo aí, né? O que acontece? A gente vai fazer o seguinte, eu vou criar uma nova trait, né? Ou seja, a gente já tem aqui a nossa trait processável, a gente tem a nossa trait formatável, e agora a gente vai ter a nossa trait, que essa é a nossa super trait, né? Que ela vai ser a alertável, beleza? Vamos chamar ela de alertável. E aí, o que acontece? A gente vai fazer o seguinte, alertável precisa ser processável e formatável. Agora começa a embaçar, né? Então, a gente vai definir os nossos contratos aqui, beleza? Então, a primeira coisa, né? Eu vou criar aqui um deve alertar, beleza? Mesmo padrão de contratos que a gente já está acostumado. Aqui a gente vai devolver um bool, beleza? Um booleano. Eu posso também ter aqui um contrato de, sei lá, nível alerta, beleza? Eu vou deixar bem simples, porque eu não preciso deixar isso complexo para você entender como que funciona. Acho que se eu ficar deixando muito complexo aqui, vai piorar para você a situação. E aí, eu acho que também dá para a gente criar aqui uma função já default, né? Um contrato default, que aí pode ser o de disparar realmente o nosso alerta, né? Então, vamos pegar aqui, ó, tipo, sei lá, disparar. Essa aula vai ficar muito grande. Alerta. Talvez acho que vai ser a aula mais comprida aí, né? Mais longa. Comprida não, mais longa que a gente teve. E aí, beleza. Aqui a gente vai só executar o nosso alerta. Então, o que eu posso checar aqui, né? Nesse método default? Eu posso chegar aqui, ó, e abrir um if, né? Que se deve alertar, né? Ou seja, esse deve poderia ser um pod, né? Mas, enfim, se ele deve alertar, a gente vai começar a brincadeira. E aí, o que ele faz? Ele vai e alerta. E aí, a gente consegue puxar, por exemplo, tanto de formatável algum contrato que a gente tenha lá, e como também, né, do nome, tipo, como também do processável, né? Então, aqui, beleza. Vamos começar aqui definindo só um print simples, nada demais, né? Vamos só alerta. E aí, esse alerta a gente consegue passar. Vamos pegar já alguns pontos ali do formatável, né? Que eu acho que faz sentido, né? Vamos pegar o seguinte: nível, né? Ter o nível do alerta é interessante, então vamos pegar aqui, ó. Que eu vou passar um placeholder. Opa! E aí, a gente também pega aqui o texto dele. E aí, tá simples aqui, né? Vou pegar aqui sim. Ah lá, ó.
Você entende o que está acontecendo aqui, ó? Eu vou ter que apagar de novo isso aqui. Mas enfim, se liga só que legal. E aqui a gente pega nível alerta, beleza? E a gente também vai pegar para texto, né? Só que aí para texto, ele já vai vir aqui, ó, do formatável, beleza? Então eu já consigo catar isso daqui. Outra coisa que dá pra gente fazer, sei lá, posso mandar aqui, ó. Dar uns espaçozinhos aqui, ó, e vamos passar aqui, ó, JSON, né? E aí eu pego self.para JSON, tá vindo lá de formatável, né? E aí eu consigo também pegar aqui, dar um espaçozinho aqui, ó, tipo, só pra gente ter a cadência aqui de lidar com as traits ali que estão, que são as super traits, né? E aí nesse caso, deixa eu pegar o nome do tipo, pronto, vamos pegar lá de processável. Show de bola. Zero erro, né? Não estamos tendo erros aqui, mas você conseguiu entender, né? Ou pelo menos deveria, né? Que essa é a sintaxe aqui de super trait, né? Ou seja, para implementar alertável, o tipo precisa já implementar processável e formatável. Basicamente é isso aqui que a gente está dizendo aqui para essa trait, né? Então, processável e formatável nesse caso, ambas são super traits. Alertável é a subtrait, né? Ou seja, essas são hierarquicamente são superiores, beleza? Então, a gente ganha aqui basicamente o seguinte, tipo, dentro dessa função disparar alerta, eu consigo, né, chamar para texto, né, que, por exemplo, eu chamei aqui dentro desse print, que está vindo de processável, né, ou melhor, de formatável. Eu também consigo chamar ali o nome do tipo, né, que está vindo aí de processável. Então, o compilador ele consegue saber que esses métodos existem porque as super traits aqui estão garantindo isso, beleza? Obviamente, né, a gente precisa reexportar isso aqui dentro do nosso lib, né? Porque agora ele é o index aqui do que a gente tem. Nossa, tá um saco isso aqui, esses erros, né? Então agora a gente consegue fazer o seguinte, ó. Eu consigo dar um pub use aqui. E aí nesse caso aqui eu vou dar um use nos nossos traits. E aí eu já vou puxar tudo, beleza? Já vamos deixar bonitinho aqui todas elas reexportadas, né? Então vamos pegar aqui, ó, processável. Vamos pegar também formatável e alertável, beleza? Já vamos fazer esse export de todas as três. Agora a gente precisa fazer o seguinte, a gente não implementou, né? A nossa trait aqui é a super traits, os contratos estão definidos, mas a gente não está implementando, né, alertável em nenhum payload nosso. E aí acho que faz sentido a gente começar aqui pelo payload de alerta, né? Então, a gente já tem aqui que formatável e processável já estão implementados, né? O que ainda não está implementável aqui? Alertável. Então, a gente vai começar a implementar alertável. Tinha um typo ali, de novo. A gente vai implementar alertável, né? Nesse caso, eu vou querer que ele importe aqui pra gente. Para quem, né? Pro alerta payload. E aí, como que vai funcionar aqui? Como que eu consigo validar, né, aqueles contratos que a gente já tem, né? Então, primeiro, vamos definir nossa função aqui, deve alertar, da seguinte forma, como que a gente deve alertar? Eu só vou alertar se a severidade, né, ou seja, se a severidade for maior ou igual a 5. Que aí eu acho que a gente consegue já ter isso aqui lá naquela nosso main. Se eu não me engano, a gente estava com 5 lá definido. Então, beleza. Então, se ele for maior ou igual a 5 aqui, ele já deve alertar. E aí,
a gente consegue setar aqui o nosso nível de alerta, né? Então, ele precisa devolver ali, né, um stir, né? Ou seja, um string. Então, como que a gente vai pegar isso aqui? Vamos fazer um match dentro de quem? Dentro da nossa severidade, beleza? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui e trabalhar como eu sei que ele é um inteiro ali. A gente, vai trabalhar de forma simples, né? Vamos fazer um range aqui, sei lá, de 0 a 3. O que a gente pode devolver? Baixo. Opa. Aí de 4 até 6, vou botar aqui, a gente devolve aqui médio, beleza? E aí de 7 a 9, por exemplo, o negócio já começou a ficar complicado, né? O sistema tá em risco, né? A gente devolve um alto aqui. E aí, como vocês já sabem, né? O match a gente vai ter que exaurir tudo, né? Então, para exaurir tudo aqui, ou seja, para todos os outros casos que eu não cobri, a gente devolve como crítico, beleza? Com isso, a gente já consegue aí cobrir um nível de alerta de forma simples para ser utilizado lá dentro da nossa trade, beleza? Então, assim, o alerta payload ele já implementa processável e formatável, então ele pode implementar aí o alertável de forma simples. E o disparar alerta vai utilizar a implementação padrão, porque a gente já fez isso lá, né, aqui dentro da nossa trait, ou seja, a gente vai utilizar esse default aí da trait mesmo, mas eu poderia sobrescrever ele lá, beleza? Agora a gente pode tentar, por exemplo, implementar, né, fazer uma brincadeira aqui, né? O que acontece se a gente tentar implementar, por exemplo, alertável para um tipo, né, que não tem formatável? O que vai acontecer? Ele vai dar pau, né? Então, eu posso chegar aqui, por exemplo, ó, dentro de... Pode ser aqui dentro mesmo de alerta, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma struct aqui, ó. Struct tipo qualquer. E aí, eu não vou nem definir campo nenhum para essa struct, que não vai ter problema nenhum, né? Nesse caso, a gente só vai fazer direto aqui, ó. Implementar alertável. Aí, para esse tipo qualquer. E aí, nesse caso, a gente já tenta aqui, sei lá, ó, eu poderia até fazer a processável, né? Mas eu vou fazer já direto a alertável, porque ele não implementa nada. Deve alertar, eu vou devolver aqui true. Vamos ver o que ele vai dar pra gente aqui, ó. Primeiro, né? Eu vou ter que abrir o diagnóstico assim que vai ficar mais simples. Ó, ele tá falando aqui pra gente que a trait não tá sendo satisfeita, né, no nível de processável e também no nível de formatável, fora os fields ali que estão faltando. Ou seja, com isso aqui você já consegue entender que a gente está forçando realmente que ele funcione. Perdão que eu tive fazendo meu arquivo aqui, porque senão ia levar muito mais tempo eu criar um arquivo só para fazer um teste desse aqui e você ver, né? Mas de forma simples para te mostrar que realmente as nossas super trades conseguem garantir aqui que a alertável precisa ter tanto ser processável como também ser formatável. Já estou ficando confuso com esses nomes. Deixa eu só apagar esse struct aqui, que ela não tem necessidade de estar aqui. Com isso você já entendeu, né, que obviamente o computador vai sempre barrar, né, se estiver faltando qualquer uma trait ali que esteja sendo declarada como super trait, né, nessa subtrait, a hierarquia ela vai ser enforçada e não tem jeito. Eu poderia até, né, implementar para esses outros cases ali, mas eu acho que não faz sentido. Eu acho que a gente já consegue chegar aqui na nossa main e dar uma brincada, né? E como que eu posso dar uma brincada?
Então, aqui na nossa pipeline, na realidade, o que eu posso fazer? Eu vou definir alguns alertas aqui. Eu vou definir até em cima. Então, vamos pegar aqui, ó, alertas, né? E aí, nesse caso, eu posso fazer ainda de uma forma mais interessante. Eu queria criar uma cadeia de vetores aqui, que eu acho que vai ficar mais interessante. Vamos testar. A gente pode pegar aqui e definir um VEC, beleza? Dentro desse VEC, eu vou gerar aqui um evento, beleza? Esse evento aqui, o que esse evento vai ser, né? Eu preciso passar um timestamp qualquer, e aí eu vou gerar ele como um alerta payload, beleza? Então, a gente vai ter um vetor com vários alertas, e aí depois eu vou conseguir verificar ali se ele deve alertar, ou, enfim, a gente pode definir até uma função para brincar assim. Beleza, vamos começar com a nossa mensagem aqui. Como primeira mensagem, a gente pode, sei lá, disco quase cheio, beleza? E aí, na severidade, eu já vou largar um 9 aqui, por exemplo. Ou seja, eu sei que esse alerta vai ser um alerta crítico, né? E aí, a gente consegue gerar mais um. Deixa eu gerar aqui evento. Mesma coisa, timestamp qualquer. A gente gera um alerta payload aqui. E agora, na nossa mensagem, a gente passa aqui, ó. Sei lá, CPU levemente alta. Levemente alta sei lá, redundante. Não? Não sei. Mas beleza, vamos lá. E a severidade, esse aqui também não tem uma severidade tão alta, sei lá, vou jogar aqui um 3. Show de bola. Com isso, a gente já tem aqui nossos alertas. Até aqui, nada demais, né? 2 alertas aí criados, mas eu quero fazer o seguinte, eu posso, sei lá, a gente pode brincar aqui e definir uma funçãozinha só de verificar alertas, porque aí a gente consegue checar se a gente pode ou não pode, né, alertar, né, e aí disparar o alerta numa função externa. Então, como que eu vou fazer? Eu vou criar aqui fora da nossa main, e vamos definir uma função aqui, ó, verificar alertas. E agora que vem a mágica, né? O que essa função precisa receber, né? Ela vai receber aqui um genérico, né, de alertável. E aí, nesse caso, ele precisa, né, implementar alertável, e aí, nesse caso, a gente vai ter aqui os nossos eventos, né? Que vai ser um borrow, que vai ser um borrow de um array de evento passando o nosso generic aqui. E aí essa função não precisa devolver nada, eu só preciso que ela vá printar mesmo, né? Então a brincadeira que a gente pode fazer aqui é o seguinte, né? Ou seja, para cada evento, em eventos, beleza? Agora vai começar a brincadeira. A gente vai pegar o nosso payload, beleza? E aí esse payload vem de onde? Ele está dentro de evento payload, beleza? Isso aqui vocês já estão carecas de saber. Eu falo careca de saber toda hora, né? E agora com um payload, eu consigo saber, porque tipo, eu tô forçando aqui, né? Que essa minha função aqui, esse meu genérico precisa implementar alertável. Então agora eu consigo fazer uma verificação com um if aqui simples, né? Que é o seguinte, se o nosso payload ponto disparar alerta, né? Disparar não, né? Cadê? Deve alertar. Se o nosso payload ponto deve alertar, aí eu disparo o alerta, né? Então, tá simples. Eu primeiro verifico, porque ele vai devolver só aquele true pra gente lá. E aí a gente aqui executa e dispara o alerta. Se não, eu poderia fazer um else aqui ou não? Poderia.
Aí aqui, sei lá, o que a gente pode colocar. Vamos passar direto aqui, ó. Que aí eu sei que vai tá de boa, né? Ixi Maria. Vamos passar passar um tracinho aqui. Passar mais um placeholder e a gente já chama aqui nosso payload ponto. Nesse caso eu vou pegar o nome do tipo. E aí eu consigo também pegar para texto. Que fica mais simples. E ele imprime pra gente. A priori, sem erros, acho que dá pra gente executar. Então, vamos lá. Tarará, tarará, tarará. Não executou nada. Por quê? Porque, senhores, porque a gente não chamou a nossa função, né? E aí não tem como. E aí a gente precisa mandar os nossos eventos lá para dentro, que são os alertas. Beleza. Agora vamos de novo. Aí, bonitinho. Então a gente tá vendo que a gente tá recebendo aqui, porque tipo, o disco quase cheio, eu passei com a severidade 9. Ele automaticamente pegou o nosso default bonitão lá, já cuspiu aqui em JSON, já cuspiu o nosso em texto, deu o nosso alerta aqui leve, né, da CPU levemente alta, e aí seguiu com o resto aqui que a gente já tinha implementado. Então, basicamente, a gente brincou aqui com as super trades, né? A gente viu que também você poderia utilizar ali múltiplos bounds, né? Dentro das super trades, isso aí não é um problema, né? A gente também consegue utilizar. Se fosse dentro de função, a gente também conseguiria utilizar. Então, assim, com super trade, basicamente a relação aqui ela acaba sendo permanente, né? Então, eu forço realmente que um tipo que implemente alertável, ele tenha que implementar aí formatável e processável, mas você vê que ele nem fica exposto aqui, né? Então, o que fica muito claro para a gente aqui é só que ele é um alertável. A regra que é sempre interessante de você utilizar é o seguinte, tipo, que, sei lá, fazendo uma analogia aqui, se faz sentido dizer que todo, sei lá, que todo X é um Y, então vale a pena a gente usar uma super trade, beleza? Então, todo alertável, no caso, ele era processável e formatável, então já fazia sentido a gente ter essa super trade ali. Agora, se não tem essa necessidade, aí a gente já vai lá e usa só os bounds mesmo e tá tudo certo. Não tem problema. Bom, duas coisas hoje. Essa aula aqui eu nem faço ideia. Eu acho que tem 1 hora que eu já falei aqui só sobre super trade. Mas a gente lidou com duas coisas hoje. Primeiro foi a organização, né? A gente conseguiu organizar aí o nosso projeto de uma forma melhor. E o segundo foi super trades, né? Então, a hierarquia aqui que a gente conseguiu construir, algo que eu acho que vocês não tinham visto antes ainda, e não é tão complexo, né? É mais questão de você ficar utilizando que você passa a entender melhor como que as super trades funcionam e o que é uma subtrade nesse caso, né? Que nesse caso aqui, alertável era uma subtrade e a gente tinha duas super trades ali hierarquicamente superiores a ela. Então, vale salientar para vocês novamente, né? Quando você deve utilizar, né, uma super trade, porque tipo, a relação dela acaba sendo, tipo, a relação é conceitual realmente permanente, né? Então, a subtrade ali vai precisar chamar métodos das super trades no default. E isso só vai sentido mesmo quando você quer simplificar ali seus bounds realmente, um bound em múltiplos contratos, por exemplo. Mas é isso. Espero que você tenha entendido. Na próxima aula, eu quero trazer um novo conteúdo aqui, que são as Trait Objects, que é tipo, imagine que é como se você tivesse ali realmente um VEC com log payload, métrica payload, alerta payload, tudo misturado, beleza? É cabuloso. O Rush é cabuloso, meus amigos. Não é simples, não. Vocês vão ter que quebrar muita cabeça. Eu trago o curso aqui. Eu sei que às vezes não fica claro.
Depende que você vai estudar também, vá se aprofundar. Muito conceito de Rush acaba sendo bem empírico aí, você tem que se dedicar um pouco mais ali, testar, né? Não ficar só dependendo aqui das aulas, que acaba, é 1 hora e meia falando, tal, é bacana, mas você tem que ter, para cada hora que eu falo que você tem que ter 2, 3 horas de prática. E o open source serve para isso aí. Confere, tem link aqui no meu canal, tem link na descrição. Eu tenho um projeto open source, estou criando um framework em Rush, eu e mais quase 20 devs aí ao redor do mundo. Tem brasileiro contribuindo também, tem seguidor aqui do canal também que contribuiu lá. Toda ajuda é bem-vinda e também serve para que você se evolua com o Rush, beleza? Procure por issues mais simples, procure ler o código-fonte, né? Faça o fork, leia o código-fonte, entenda o que está sendo feito ali, que você vai passar a entender. Bom, é isso. Curtiu? Deixa o teu like aí, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!